No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pressão arterial invasiva, conhecida também como PAI. Comumente costuma-se falar PAM, muitas pessoas falam como é que está o sistema da PAM, ou eu vou preparar um sistema de PAM, eu vou funcionar uma PAM naquele paciente. Na verdade, PAM é um cálculo que nós fazemos com base na pressão sistólica e a diastólica, existe uma fórmula ali, e obtemos a PAM. É possível fazer isso a partir do manguito, com a PNI, por exemplo. Não é necessário uma pressão invasiva para obter a PAM. O correto desse aparato tecnológico aqui, cuja a punção aqui envolve uma artéria, é um sistema de PAI, pressão arterial invasiva, esse é o nome correto. Nós vamos falar sobre esse assunto. No final eu mostro essa imagem aqui novamente, faço mais algumas considerações. Quero destacar que se você gostar desse conteúdo, já dá seu like aqui, compartilhe também com a sua equipe, se você faz parte de algum grupo, sobretudo aqueles grupos de unidade de terapia intensiva, compartilhe lá no seu grupo se você gostar desse conteúdo também. Dá um apoio aí para o nosso trabalho. Pressão arterial invasiva. Existem algumas indicações, sobretudo pacientes graves, pacientes críticos que estão internados na UTI, mas não só na UTI, pacientes que estão também no centro cirúrgico realizando uma cirurgia de grande porte ali. Frequentemente, eles precisam ser monitorizados hemodinamicamente. E para isso, geralmente é funcionado uma artéria e aferido então de maneira contínua a pressão arterial invasiva. Então, pacientes intra e pós-operatório de grandes cirurgias frequentemente precisam desse sistema de monitorização. Na UTI, os clientes graves com instabilidade hemodinâmica, aquele paciente, por exemplo, que chegou com um sepse ou que desenvolveu uma sepse, precisa ali de drogas vasoativas, precisa de uma monitorização contínua, mais fidedigna, mais precisa, muitas vezes precisa de colher alguns exames com uma certa frequência, então esse paciente precisa de um sistema de PAI. Cliente com complicações ventilatórias, muitas vezes sob ventilação mecânica, precisando de colher gasometria com bastante frequência também, para não precisar puncionar diariamente ou frequentemente essa artéria. Então, instalando um sistema de PAI, você aproveita para colher os exames nesse sistema de PAI e também monitorizar de maneira contínua, de maneira precisa e fidedigna esse paciente. Clientes com rigoroso controle da pressão arterial sistêmica e também clientes críticos em posição prona. Lembrem da Covid? Naquela ocasião, pacientes em prona, grande parte deles estavam utilizando um sistema de pressão arterial invasiva também. Aqui nós temos uma imagem de um monitor e eu quero destacar aqui a quarta curva aqui, que é a curva da pressão arterial invasiva. Nós temos em vermelho e lá no final, do lado direito, nós temos a pressão arterial sistólica e também a diastólica. Vejam só, aqui está a PAM, 80. O sistema já faz um cálculo automatizado e mostra aqui a PAM que está em 80. Sistólica 127, diastólica 57 e a PAM 80. Nós temos aqui a curva, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa curva aqui, como nós avaliarmos isso aqui. É importante destacar que o monitor expressa esses resultados de maneira qualitativa e de maneira quantitativa. Qualitativa através dessas curvas, dessas ondas, e quantitativa é expresso numericamente aqui do lado todos os valores, seja de ECG, de saturação periférica de O2, frequência respiratória, nesse caso aqui pique também, que é a pressão intracraniana, e aqui a PAI, que é a pressão arterial invasiva. Aqui alguns dispositivos que fazem parte de todo o sistema de pressão arterial invasiva. Nós temos uma bolsa pressurizadora. Depois de montada, ela deve permanecer em 300 milímetros de mercúrio. Nós temos aqui um equipo próprio para PAI, que tem um DOMUS. Um DOMUS é um transdutor que transforma uma pressão mecânica em informação elétrica, eletrônica, e leva para o monitor. Existe um diafragma aqui que capta essa pressão. Nós vamos ver numa imagem seguinte maiores detalhes sobre isso. Um soro fisiológico que geralmente é usado dentro desse sistema de bolsa pressurizadora. O catéter venoso periférico, existem alguns modelos, esse aqui é só para ilustração. Um catéter 20 aqui, geralmente é o mais utilizado. E aqui o DOMUS, que é esse mesmo dispositivo aqui, que está num suporte próprio ali, e logo atrás tem um suporte, geralmente um suporte de soro. Muitas instituições têm o hábito de colocar isso no braço do paciente, de maneira que fique na mesma altura do eixo flebostático,
E se for colocar num suporte como esse aqui, ao lado da cama do paciente, é importante nivelar na mesma altura do eixo flebostático, que é o quarto espaço intercostal aqui na linha axilar mediana. Detalhes importantes para nós conhecermos e aferirmos precisamente a PAI do paciente. Aqui o procedimento sendo realizado numa artéria radial, nesse caso aqui. É importante fazermos antes o teste de Allen para verificar se podemos mesmo funcionar essa artéria aqui. Aqui já funcionando, foi colocado um sistema de cobertura aqui com MTS, uma membrana transparente semipermeável, está faltando aqui a identificação, mas vejam só, já tem uma dânula aqui, essa dânula está mais próxima da artéria, ela é ideal para a coleta de uma gasometria arterial ou de algum exame aqui, por exemplo. Aqui nós temos o equipo completo que é utilizado. Essa extremidade aqui é que fica conectada no catéter venoso periférico, aquele que está introduzido lá na artéria. Aqui nós temos a conexão, um sistema Luer-Lock que é conectado naquele catéter venoso periférico. Seguindo adiante, nós temos aqui a primeira torneirinha, essa dânula, que tem essa torneirinha aqui. Eu vou mostrar algumas particularidades das torneirinhas logo mais. Ela tem apenas uma haste, essa dânula, que o lado que está essa haste é o lado que permanece fechado. O lado que está, as outras três extremidades estão sempre abertas. Onde tem a haste está sempre fechado. E dando continuidade, nós temos aqui um equipo de baixa complacência. O que é um equipo de baixa complacência? É um equipo mais rígido. Se você aperta ele assim, por exemplo, você vai ver que ele é mais duro do que um equipo comum, por exemplo. Isso aqui faz parte da PAM, mas ele já está após o transdutor ali. É como se fosse um equipo comum. Ele tem uma elasticidade maior, ele tem uma complacência maior. Nesse caso aqui, antes do transdutor, entre o transdutor e o paciente, e a artéria do paciente, é necessário que seja um equipo de baixa complacência, um equipo rígido. Por quê? A pressão vai sair daqui e vai ser transmitida de maneira mecânica, de maneira hídrica, em um diafragma que tem aqui dentro do transdutor. O sistema hídrico ali vai empurrar esse diafragma, existe um sensor ali que vai captar uma informação eletrônica e mandar por uma fibra óptica que vai para o monitor do paciente. Se é um sistema com elasticidade, que tem alta complacência, o que acontece? Essa pressão que sai daqui, ela se dissipa pelo trajeto aqui, se perde na própria parede do sistema e quando chega aqui no transdutor não será uma pressão fidedigna. Por isso é muito importante que seja um sistema de baixa complacência. Observe isso se você nunca observou na PAM instalada lá numa instituição na qual você trabalha, que geralmente é um equipo bem rígido comparado com um equipo qualquer ou com a própria parte do equipo aqui que fica mais perto da bolsa pressurizadora. Nós temos a outra torneirinha aqui que fica mais perto do transdutor, do dono. Essa torneirinha é utilizada para zerar o sistema. Eu vou explicar com maiores detalhes isso. Aqui tem uma espécie de um gatilho que nós apertamos para fazer o flush no sistema. Essa torneirinha aqui não é usada para fazer coleta de sangue, por exemplo. Nós usamos essa que está mais perto do paciente. Essa daqui é mais usada para zerar o sistema. Quando nós vamos zerar, nós fechamos, como está fechado aqui, para o paciente. E automaticamente ela fica aberta para o ambiente. A primeira tampinha que vem é uma tampinha ventilada. Ela tem um orifício aqui. E esse orifício proporciona uma interface do ambiente com o líquido que está aqui dentro. Não é exercida nenhuma pressão do ambiente nesse líquido. E o sistema está aberto aqui. Então a pressão que o ambiente exerce aqui é zero. Nesse momento que está aberto aqui, que você fechou para o paciente, você vai no monitor, num campo específico lá, e zera essa PAM. Quando você viu que o zero apareceu lá, você volta aqui e abre para o paciente novamente, fechando para o ambiente. Dessa maneira, você vai estar calibrando. E existe outra calibragem também que nós vamos ver mais adiante. Aqui já é um equipo de alta complacência e ali a conexão. Existe uma pinça também com um sistema de rolete. E aqui a conexão com a bolsa pressurizadora. Então nós temos o sistema aqui montado, a bolsa pressurizadora. Aqui nós temos o domus. Observem que ele está na mesma altura do eixo flebostático do paciente aqui, da área cardíaca ali, que corresponde ao quarto espaço intercostal na linha axilar média. Muitas pessoas colocam aqui, algumas instituições estabelecem isso em seus protocolos institucionais,
que deve ser colocada aqui no braço. Tudo bem se estiver na altura do eixo flebostático. Existem pequenas alterações quando o paciente está em decúbito lateral, por exemplo. Se a PAI está na radial direita, suponhamos, o domus estará aqui no braço direito. A área cardíaca está aqui à esquerda. Se o paciente está em decúbito lateral esquerdo, então o domus ficará mais alto que a área cardíaca, fica mais alto que o eixo flebostático. O coração, para mandar esse sangue para cima, esse sangue vai chegar lá com um pouco menos de pressão. E o contrário da mesma forma. Então, se estiver o domus mais alto que o eixo flebostático, a pressão fica subestimada. Subestimada. Enquanto que se for ao contrário, o paciente estiver em decúbito lateral direito, o coração vai ficar mais alto do que o domus, do que o transdutor. O coração manda o sangue para o transdutor mais facilmente, porque a força da gravidade está dando uma ajuda ali. Então vai chegar lá no diafragma do transdutor com mais força, com mais pressão. Automaticamente essa pressão vai ficar hiperestimada. A diferença não é tão grande, mas é importante nós sabermos disso. Às vezes vemos o paciente em decúbito lateral esquerdo lá, com o domus aqui, e a pressão está meio baixa, e de repente colocamos ele em decúbito dorsal, a pressão normaliza. Então pequenas diferenças acontecem, é importante que saibamos disso. E quando estiver também com o domus conectado ou fixado no suporte aqui, é importante sempre, ao aferirmos, verificarmos se está mesmo na altura do eixo flebostático. Se o domus está mais alto, o coração para mandar o sangue aqui é mais difícil. Para mandar o sangue aqui embaixo é mais fácil. Quando o coração está mandando o sangue aqui em cima, o sangue chega lá com menos pressão. A pressão fica hipoestimada. Se o coração está mandando o sangue aqui embaixo, o domus está aqui embaixo, esse sangue vai chegar aqui com mais pressão, com mais força. A pressão fica hiperestimada. Por isso é importante sempre esse nivelamento. É imprescindível fazermos esse nivelamento. Aqui existe uma gambiarra aqui. A enfermagem é perito em fazer isso aqui. Temos uma régua e foi fixada aqui com fita adesiva uma ampola de um medicamento aqui para fazermos um sistema de régua de nível ali. Não dá para ver aqui, mas tem um domus do lado direito e o eixo flebostático aqui, linha axilar média, quarto espaço intercostal, ali bem na área cardíaca ali, nivelando o sistema para que a pressão seja fidedigna. Nós temos um sistema mais moderninho aqui, um desenho ilustrativo, o paciente está lá deitado, mesma forma, quarto espaço intercostal, linha axilar média, nivelado com o domus aqui, ó, bem na torneirinha ali, bem na dânula, nesse ponto que deve estar o domus para que haja a aferição correta da pressão arterial invasiva. Aqui o domus, algumas observações importantes. Eu estou mostrando aqui diferentes tipos de dânula, diferentes tipos de torneirinha, não tem nenhum conflito de interesse, não estou representando nenhuma marca. Essa daqui, por exemplo, em azul, observa aquilo que eu havia dito anteriormente. Existe uma haste apenas nessa torneirinha, diferente das torneirinhas comuns de infusão ali, que você conecta, por exemplo, no catéter venoso central. Essa daqui tem uma haste, aquelas têm 3 hastes. Nessa daqui, onde existe a haste, ela está fechada. As outras 3 partes aqui, conforme você vê nessa flechinha aqui, e existe uma saliência aqui também, essas 3 partes estão abertas. Nesse caso, está fechado para o paciente, está aberto para o ambiente e está aberto também para o sistema pressurizador ali. Existe aqui esse dispositivo aqui azul, que você pode puxá-lo para cima aqui, ele vai lavar o sistema, vai fazer um flush aqui. Nesse caso você vai fazer um flush para o ambiente aqui. Para calibrar o sistema, então é importante isso, é necessário isso. Você fecha para o paciente, automaticamente abre para o ambiente e abre para a bolsa pressurizadora. Alguns sistemas já entendem que está aberto. Outros, para que o monitor entenda que está aberto, você precisa fazer um pequeno flush aqui, puxando um pouquinho, ou então comprimindo aqui dos 2 lados aqui, com 2 dedos, o indicador e mais o polegar, você comprime, automaticamente você faz um flush. Nesse momento do flush, o sistema entende que está aberto para o ambiente e aí é possível você zerar no monitor. Existe um campo específico onde você clica em zerar, e aí zerar artéria, e ele vai mostrar um 0 no sistema lá. Por que é preciso fazer isso? Porque se você não faz e ele fica conectado no paciente, ele vai detectar um pulso ali. Está havendo uma pressão constante do coração ali, da pressão sistêmica do paciente empurrando o transdutor, não tem como zerar dessa maneira. Quando você fecha para o paciente e abre para o ambiente, a pressão atmosférica não consegue exercer
pressão aqui nessa interface do ar com o líquido, o soro fisiológico está aqui. Não existe pressão aqui. A atmosfera não tem força suficiente para fazer uma pressão nesse sistema. Então está aberto para o ambiente, tem zero pressão da atmosfera ali. Nesse momento você zera o sistema, você clica lá e zera. Então ficou equilibrado, ficou calibrado e o sistema foi zerado. Geralmente a primeira tampa dessa dânula aqui, dessa torneirinha, ela vem com um orifício. É uma tampa ventilada. Justamente para você fazer isso. Sem tirar a tampinha você consegue zerar o sistema. Recomenda-se que você troque essa tampinha aqui sempre que zerar pela primeira vez. Não deixe lá essa tampinha porque ela vai ser uma porta ali para provável infecção da corrente sanguínea desse paciente. Então sempre substitua. Use essa tampinha ventilada com o orifício para fazer a primeira calibragem e depois já substitua essa tampinha. Aqui nós temos separadamente, no equipo do sistema de PAI, existe o Domus. Aqui ele está separadinho, a imagem não está muito definida, mas nós temos uma fibra ótica que sai do Domus aqui, um sistema de conexão que vai conectar num cabo que vai no monitor. Esse cabo não é descartável, o cabo que vai daqui para o monitor. Já esse aqui que é conectado no Domus, isso aqui você despreza conforme despreza o equipo todo ali com o Domus. Aqui nós temos a saída que vai para a bolsa coletora e aqui nós temos a saída que vai para o paciente e aqui vai para o ambiente, onde está nesse caso aqui a tampa azul. Então toda vez que vai calibrar você fecha lá para o paciente, aqui está fechado para o ambiente, no caso você teria que inverter para cá essa haste para ficar aberto para o ambiente se fosse um caso de calibração nesse momento. Nesse caso aqui, o dispositivo azul aqui, você puxa ele para fazer um flush no sistema. Essa tampinha. Aqui nós temos separadamente, no equipo do sistema de PAI, existe o Domus. Aqui ele está separadinho, a imagem não está muito definida, mas nós temos uma fibra ótica que sai do Domus aqui, um sistema de conexão que vai conectar num cabo que vai no monitor. Esse cabo não é descartável, o cabo que vai daqui para o monitor. Já esse aqui que é conectado no Domus, isso aqui você despreza conforme despreza o equipo todo ali com o Domus. Aqui nós temos a saída que vai para a bolsa coletora e aqui nós temos a saída que vai para o paciente e aqui vai para o ambiente, onde está nesse caso aqui a tampa azul. Então toda vez que vai calibrar você fecha lá para o paciente, aqui está fechado para o ambiente, no caso você teria que inverter para cá essa haste para ficar aberto para o ambiente se fosse um caso de calibração nesse momento. Nesse caso aqui, o dispositivo azul aqui, você puxa ele para fazer um flush no sistema. Outro ponto importante, para nós aferirmos, para nós conferirmos se está sendo fidedigna, se ela está funcionante, se está adequada. Então, existe um teste, um flushing test, é conhecido para nós como teste da onda quadrada, que consiste em você fazer um flush no sistema, de maneira que forme lá no monitor uma onda quadrada como essa daqui. Eu separei cada uma delas para nós vermos mais detalhes aqui. Por exemplo, aqui é um amortecimento adequado, uma resposta adequada após o flush. Aqui nós verificamos duas oscilações. Aqui, por exemplo, o autor disse no máximo 3, que vão diminuindo proporcionalmente entre si e depois volta a dar a onda de pressão normalmente. Isso, então, é um amortecimento adequado. Na sequência, nós temos aqui um sobreamortecimento. Você fez o teste, você fez o flush, o teste da onda quadrada, e vejam que apenas uma oscilação abaixo aqui da linha de base da PAI, e depois demorou um pouquinho para retomar a onda novamente. Então, um superamortecimento, um sobreamortecimento. Nesse caso, uma resposta superamortecida, após o flush, nós verificamos uma onda oscilatória. Geralmente ocorre quando temos coágulos, bolhas, é o que nós havíamos comentado, tubulação com complacência elevada ou dobras na linha de pressão, por exemplo, também. Aqui nós temos a pressão arterial invasiva, de maneira que a resposta foi subamortecida, ou seja, quase não houve um amortecimento. Você fez o flush, houveram ali oscilações com amplitudes variáveis. Isso geralmente acontece com a linha de pressão muito longa, por exemplo, e logo retomou novamente, né? Quando há uma subamortecimento, como esse aqui, a pressão arterial sistólica, ela costuma estar hiperestimada, enquanto que a diastólica está hipoestimada.
No caso anterior, se a resposta foi superamortecida, a pressão arterial sistólica ela costuma estar hipoestimada e a diastólica hiperestimada. É importante nós sabermos disso também. E aqui nós temos uma curva arterial invasiva dentro dos padrões da normalidade aqui. Nem sempre é toda bonitinha como está essa daqui. Nós temos em A aqui o início da sístole, o segmento B aqui é o pico de sístole, é a pressão arterial sistólica, nesse caso aqui está dando 120. Esse segmento final aqui que está em C é o final da sístole. Essa incisura aqui é o nó dicrótico, que está em D aqui. Aqui é o fechamento da válvula aórtica. E todo esse segmento E, que é essa rampa descendente aqui, representa a diástole. E no final da diástole nós temos ali F, que é o ponto onde é aferido a pressão arterial diastólica. Então retoma a curva novamente com a sístole na sequência. Outra imagem com as mesmas informações, com outras palavras também, mas só para nós fixarmos melhor. No número 1 nós temos a subida sistólica, o número 2 o pico sistólico, número 3 a descida sistólica, o 4 a comissura dicrótica, ou seja, o nó dicrótico, quinto a rampa diastólica, essa rampa descendente aqui, e 6 lá ao final, é o final diastólico, ali onde nós aferimos a pressão arterial diastólica. A diferença entre esse 2 e esse aqui, geralmente, como nós vimos na imagem anterior, tínhamos aqui 120 de sistólico, e aqui nós tínhamos 80 de diastólico. Essa diferença é a pressão conhecida como pressão de pulso, no caso 40 milímetros de mercúrio, se nós usarmos essa imagem aqui. Vejam só, nós temos aqui a pressão de pulso, 120 menos 80, que dá uma diferença de 40. Essa diferença de 40 corresponde à pressão de pulso. Quero destacar que se você gostar desse conteúdo, já dá seu like aqui, compartilhe também com a sua equipe. Se você faz parte de algum grupo, sobretudo aqueles grupos de unidade de terapia intensiva, compartilhe lá no seu grupo se você gostar desse conteúdo também. Dá um apoio aí para o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.